eu acho que fica isso aí realmente o respeito, né, a memória, o aprendizado. Sim. E uma das coisas que eu estava pensando a respeito desse assunto aí é o legado, a respeito do legado. Eu estava olhando o significado de legado, né, que é um termo jurídico, na verdade, né, que é uma disposição da última vontade deixada pelo testador. E aí eu fiquei pensando a respeito de legado, né? O legado, na verdade, ele está sendo construído hoje. Por isso que eu disse que a gente tem que cumprir aquilo que a palavra do Senhor disse, se preocupar com hoje. As Escrituras, ela nos leva a valorizar a vida e valorizar as pessoas enquanto vivem. Tanto é que o mandamento lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Então, você tem que, de alguma forma, amar o próximo que está vivo, né? Mas com relação aos mortos, a Bíblia também não fala pra gente desprezar a história deles. Tanto é que em várias expressões bíblicas ela vai usar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, esses cara faleceram há muito tempo, né? Mas construíram uma história, deixaram um legado que, para alguns, foram histórias, aprendizados que devem ser levados para a vida, para outros não deve ser levado como um exemplo, mas ficou na história. E eles também não foram esquecidos pela história que construíram. Então, você vai ver a palavra de Deus falando sobre os profetas, o nosso pai Davi. Então, tudo isso tem a ver com um legado que a gente precisa preservar na memória. Então, por exemplo, o Eduardo estava falando da sua mãe aí. Agora em novembro, vai fazer um ano que o meu avô faleceu. E o meu avô, ele veio de uma família, assim, pernambucana, e na época muito violenta, então ele saiu muito cedo de casa, e essa história ficou gravada na família, né? Ele saiu muito cedo de casa, veio para o estado de São Paulo, aqui construiu a sua família, teve filhos, netos, bisnetos, e não era cristão até que ele se converteu. Ele se converteu e através da vida dele, assim, praticamente toda a família hoje é convertida, é cristã. Dentro dessa linhagem assim, protestante, disso que nós estamos falando aqui. Praticamente toda a família é convertida. E o meu avô permaneceu a vida dele toda dentro da igreja, e as lembranças que eu tenho dele é a lembrança dele pregando, é a lembrança dele cantando, é a lembrança dele nos chamando a atenção. Então, toda essa história precisa ser preservada, ao ponto de, no último dia, nos últimos dias de sua vida mesmo, minha tia já um pouco desanimada, minha tia tem uma vocação assim para cuidar de pessoas, para evangelizar essas pessoas em estados assim de miserabilidade mesmo, assim, só que ela estava bastante desanimada com a sua vida cristã. E meu avô chegou diante dela e disse para ela assim: não largue a sua cruz, porque um dia você vai ter que trocar por uma coroa. Então, ele deixou, ele deixou um legado, ele deixou uma história, né? E isso a gente precisa preservar e a gente precisa construir. O que nós estamos fazendo aqui agora? Construindo também um legado. É uma das coisas que eu quero deixar para minhas filhas, de um pai que amou a Deus, de um pai que se entregou pelos propósitos do Senhor, e às vezes, para alguém que está nos assistindo aqui, talvez não tenha dimensão disso que nós estamos fazendo aqui, mas às vezes, isso aqui, durante a nossa caminhada, se torna algumas vezes pesado, porque toda semana você está fazendo a mesma coisa. Toda semana você está sendo perseverante naquilo que Deus colocou no seu coração, né? Às vezes é cansativo? É prazeroso, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos vocacionou para isso, né? E eu quero deixar isso como legado para minha filha, né? Essas lives que a gente deixa, tudo isso que a gente está construindo, é algo que eu deixo aqui para minha filha. Agora, o que a gente tem que pensar? Que a morte, ela é um processo certo. Nós vamos ter que passar por esse momento. Então, o que nós temos que se preocupar? É com hoje, né? E respeitar a memória, a história dessas pessoas que são entes queridas, pessoas que fizeram parte da nossa vida, pessoas... Então você não deve desvalorizar essa história. A única coisa que nós estamos aqui dizendo é com relação a cultos que são prestados. Há certos tipos de homenagem que são prestadas. Então isso, a Bíblia, nesses aspectos, a Bíblia condena. Mas não que você deve desvalorizar a história dessas pessoas, até porque um dia nós vamos morrer. E a gente quer deixar, sim, uma história, um legado, para que, de alguma forma, as pessoas também sejam abençoadas através da história, daquilo que aconteceu durante o nosso curso da nossa vida.